Declaro aberta a presente sessão. Peço... Alô? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alô, som? Havendo o coro invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, posteriormente a ata da sessão anterior e, na sequência, as proposições do dia. Leitura do Evangelho de São Marcos. A parábola da lâmpada e da medida. Dizia-lhes mais: porventura, vem a luzerna para meterem debaixo do alqueire, debaixo da cama? Não é assim que a trazem para que porem sobre o candeeiro? Porque não há coisa alguma escondida que não será manifesta, nem coisa alguma feita em oculto que não venha a ser pública. Se algum tem ouvido de ouvir, que ouça. Também lhes dizia: atendei ao que ides agora a ouvir. Com a medida com que medirdes, aos mais vos medirão a vós. E ainda, se vos acrescentará. Porque o que já tem, dar-se-lhe-á, e ao que não tem, ainda o que tem, se lhe tirará. Hã? Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária, presidente vereador Sérgio Ricardo de Oliveira e secretário vereador Dirceu Lopes. Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano 2014, às 19 horas e 30 minutos, na sala de sessão Manuel Fernando da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, o vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, ao verificar o livro de presença, constatou que todos estavam presentes e foi aberta a sessão. O senhor secretário, o vereador Dirceu Lopes, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folha 35 e 31 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez e a votação foi aprovada por unanimidade. No expediente, o senhor presidente, ao analisar o livro de oradores, constatou que não havia vereadores inscritos. Em oportunidade, o vereador Dirceu Lopes fez a proposição de 5 minutos para cada vereador. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez e a votação foi aprovada por unanimidade. Fizeram uso da palavra os vereadores Ademar Duarte, Otávio Teixeira, Zaide, Dirceu Lopes, Flávio Lara, Luciano Flores, Suzy Pereira. Na ordem do dia, o vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fosse lida somente as emendas da indicação e o senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez e a votação foi aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 015/14, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez e a votação foi aprovada por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e que, para constar, foi lavada a presente ata e ao secretário subscrever juntamente com o senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem como estão. Está aprovada a ata da sessão anterior. Projeto de Lei 074/2014 denomina Rua Divisória Logradouro Público do bairro Novo Horizonte. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Divisória o logradouro público localizado no bairro Novo Horizonte, entre a Avenida Atlântica e Honório Germano. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O presente projeto de lei visa denominar logradouro público no bairro Novo Horizonte, entre a Avenida Atlântica e Rua Honório Germano, haja vista que essa rua já leva o nome de Rua Divisória há muito tempo, mas não existe lei de denominação da referida. Com essa lei, estaremos regulando essa denominação, pois muitos moradores já levam esse nome junto às suas contas de luz, água, e como endereço definitivo, de alguns casos, muitos precisam comprovar que
que o nome da rua foi instituído por lei, de onde muitos têm enfrentado dificuldade. Pelo exposto, é que conto com a apreciação da aprovação desse projeto, que traz benefício para aquela comunidade. Moção 02/14. Moção de apoio ao urgente provimento dos cargos vagos nessa comarca e no estado. O término da obra do novo fórum, bem como a criação de mais uma vara judicial na comarca, entre outros assuntos relevantes. O Sindicato de Servidores da Justiça, o Sindijus, e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Capão da Canoa, realizaram uma audiência pública na data de 30 de outubro do corrente, o qual teve como tema o Poder Judiciário de Capão da Canoa, o que contou com total apoio dessa casa e da participação da sociedade. O debate nos faz constatar a real necessidade do urgente provimento dos cargos vagos existentes nessa comarca do estado, bem como no término das obras do novo prédio do Fórum e da criação de mais uma vara judicial da comarca, entre outros assuntos relevantes. É extremamente relevante e necessário que se estruture a comarca a fim de desafogar o andamento dos processos judiciais. O acesso ao judiciário é um direito constitucional que necessita de mais célebre para o exercício deste cidadão. Por essa razão, entende-se fundamental e imediata a abertura dos cargos vagos existentes na comarca e no Estado, visando melhoria das atividades cartorárias, bem como a adequação da lotação dos cartórios, com a criação de cargos extras, a fim de agilizar o trâmite do processo da comarca, bem como em todo o Estado. Ante o exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação dessa moção de apoio e requeremos que seja encaminhada a cópia dessa aos excelentíssimos senhores governadores do Estado do Rio Grande do Sul e ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Corregedor-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul e ao diretor do Fórum da Comarca de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 2 de dezembro de 2014, vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Otávio Teixeira, vice-presidente, e Dirceu Lopes, primeiro secretário. Senhor presidente, eu pediria ao senhor que fosse incluído na ordem do dia para votação. Está em discussão o pedido de urgência do vereador Luciano Flores para que seja lida essa moção. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado o seu pedido de urgência. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Pois não, vereador. Eu gostaria de pedir licença ao plenário para que pudesse assinar o livro de presença em função de eu estar na casa e estava fazendo outro trabalho, passei do horário para assinar o livro. Está em discussão o pedido do vereador Valmariano. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado. Pode assinar o livro. Da mesma forma, presidente, nós estávamos reunidos, eu e o Valmarino e outros vereadores, peço a permissão dos colegas para assinar o livro de presença. Igualmente, discussão o pedido do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado. O senhor pode assinar o livro. Senhor presidente, é o que nós tínhamos de leitura do expediente. Passamos então para o espaço dos oradores. Temos apenas 2 oradores inscritos e, seguindo o regimento, 15 minutos para cada um. Primeiramente, pela ordem, vereador Luciano Flores, do partido do PT. Senhor presidente, a questão de ordem, senhor presidente. Tem o projeto 075 que entrou na casa no dia 5 às 16 horas, então eu acredito que ele estaria apto pelo menos para ser lido. E tem a emenda também tem a emenda 005 do vereador Luciano. Senhor presidente, antes de reiniciar, eu gostaria de fazer uma proposição, de repente fazer 5 minutos, houve 2 inscritos, fazer 5 minutos para cada vereador.
Se os inscritos concordarem, que é o vereador Flávio e o vereador Luciano. Pode ser? Então, senhor presidente. Eu acho que eu me apressei um pouco, porque não estava como de hábito os projetos para leitura. E eu tenho mais 2 projetos para serem lidos para a pauta do dia. Então prossiga os trabalhos, vereador. Projeto de emenda 005/14 ao projeto de lei 05, de autoria do vereador Luciano Flores. Retira o inciso 4º do artigo 5º, altera o artigo 7º e o parágrafo 4º. Retira o parágrafo único do artigo 9º, altera o artigo 11º, altera o artigo 12º, acrescenta no artigo 14º e cria o artigo 15º. Artigo 1º. Retira o inciso 4º do artigo 5º, que passa a ter a seguinte ordem. Artigo 5º. Artigo 2º. Altera o artigo 7º e parágrafo 4º, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 4º. O valor do ponto poderá ser alterado anualmente mediante lei. Artigo 3º. Retira o parágrafo único do artigo 9º. Artigo 4º. Altera o artigo... O artigo 4º, vereador, ele altera o artigo 11º. Que passa a ter a seguinte redação. Artigo 11º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a retificar em qualquer tempo, quando se reconhecer distorções nas informações cadastrais relativas aos valores e demais omissões do lançamento mediante lei. Artigo 5º. Altera o artigo 12º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 12º. É concedido ao contribuinte o direito de requerer a revisão de lançamento tributário do seu imóvel mediante protocolo geral dirigido ao secretário da Fazenda Municipal. Artigo 6º. Acrescenta novo texto ao artigo 14º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 14º. A cobrança atualizada se dará após 2015, fracionada para os próximos 5 anos, em 20% cada ano, até chegar nos 100% do total do valor do IPTU do imóvel. Artigo 7º. Cria o artigo 15º, que terá a seguinte redação. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Gabinete do vereador Luciano Flores, 5 de dezembro de 2014. Sejam corrigidos alguns erros de inconstitucionalidade, aos quais permitirão que possa tramitar nas comissões pertinentes da Casa do Povo matéria de projeto de lei complementar em discussão e obterem parecer favorável, objetivando clareza e proteção dos direitos dos munícipes que estarão envolvidos diretamente com o impacto do aumento desse tributo. Também é importante salientar que é necessário que toda a comunidade possa ter algum tempo para se reorganizar financeiramente e programar os períodos de pagamento, colaborando para que uma fração muito pequena de inadimplência ocorra, atingindo plenamente o objetivo proposto por esse projeto de lei complementar. Capão da Canoa, 5 de dezembro de 2014, vereador Luciano Flores. Tem caneta aí? Esse projeto vai ser votado, ele tem que votar. Vai ser votado hoje? Não.
Projeto de Lei 075/14. Acresce o parágrafo 3º do artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e no seu parágrafo 3º da Lei Municipal altera Municipal número 2.800, de 4 de março de 2011 e dá outras providências. Artigo 1º. Acresce o parágrafo 3º do artigo 2º e altera no caput do artigo 3º o seu parágrafo 3º da Lei Municipal número 2.800, de 4 de março de 2011, com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Pela concessão de vale alimentação complementar no mês de dezembro de cada ano no valor de R$ 50,00 por servidor do município estatutário seletista, cargo em comissão, em contratos temporários, inclusive os licenciados ou em períodos de férias, pensionistas e aposentados do INSS e IMSS, mediante convênio com a empresa do ramo. Artigo 3º. Os benefícios previstos no parágrafo 1º e no parágrafo 3º do artigo 2º desta lei abrange, além dos servidores estatutários, seletistas, cargos em comissão, em contratos temporários, pensionistas e aposentados do município inativos pelo INSS ou IMSS, vedada a percepção de cada benefício em duplicidade. Parágrafo 3º. O servidor que tenha mais de uma nomeação ou matrícula no município terá direito a apenas uma vez os benefícios previstos no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 2º dessa lei, vedada a percepção de cada benefício em duplicidade. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Valdomiro de Matos Novaski. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem o objetivo de buscar a competente autorização legislativa para que o Poder Executivo possa conceder, no mês de dezembro de cada ano, um vale alimentação complementar no valor de R$ 50,00, todos os servidores públicos municipais, abrangendo também os pensionistas, aposentados e nativos do INSS e IMSS do município de Capão da Canoa. E o referido valor será acreditado no cartão alimentação do servidor, juntamente com o valor de R$ 200,00, que cada servidor já tem direito no mês de dezembro, havendo o único desconto de contribuição nos termos da lei de R$ 5,00. No caso dos pensionistas e aposentados que não possuem direito à percepção do vale alimentação mensal, será emitido um cartão alimentação específico junto à empresa conveniada para a percepção do benefício de que trata o parágrafo 3º do artigo 2º dessa lei. O valor complementar de R$ 50,00 do Vale Alimentação é exclusivo para o mês de dezembro de cada ano, de caráter indenizatório, é concedido a todos os servidores públicos do município, estatutários seletistas em contratos temporários, inativos e aposentados, e por sua peculiaridade será concedido mesmo ao servidor que esteja em licença ou em gozo de férias nos termos da Lei 419/90, regime jurídico único do município. Os benefícios previstos nessa alteração e os já instituídos por Lei Municipal de número 2.800/2011 são concedidos por servidor em caráter único e individual, independente do número de vínculos, nomeações ou matrículas que possua, de forma que nenhum servidor perceberá qualquer dos benefícios em duplicidade. A mesma regra é aplicável aos pensionistas aposentados do município, quer inativos do INSS ou do IMSS. Apenas a título de exemplificação, esclarecemos que um profissional do magistério com 2 matrículas ou um profissional de saúde com 2 contratos terá direito a receber cada benefício de forma única, vedado de qualquer forma a percepção em duplicidade, considerando que a concessão é por servidor e não por vínculo de nomeação, contratação ou matrícula. Os servidores do Poder Legislativo também são abrangidos pelo benefício dessa lei, cabendo à mesa da Câmara Municipal de Vereadores, nos termos da Lei Orgânica, regulamentar por ato próprio a forma da sua concessão. Diante do exposto, requer essa colenda da Câmara que aprecie e aprove o projeto de lei de regime de urgência na forma da Lei Orçamentária Municipal do Regimento Interno. Isso aqui tu tinha que fazer. É. Pede.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência nesse projeto, já que está no final do ano, né? Então a gente pediu urgência para que seja votado, que é aquele do complemento da cesta, então não, pelo prazo que se tem até o final do mês para que seja feito esse complemento. Vereador Zaide, nós na quarta-feira estaremos fazendo uma autoconvocada para nós colocarmos em votação aquele projeto aí do recadastramento e poderíamos inserir também nessa oportunidade esse mesmo projeto, pode ser? Pode. Obrigado, presidente. Então, Presidente, ok. senhor presidente, Obrigado. Pois não, vereador. eu acho que o vereador Zaide quis falar sobre o projeto 75 é em função do tempo hábil para os funcionários poderem receber no vale do mês. Acho que foi isso que ele quis dizer. Porque se nós votar hoje, consegue entrar no vale do mês. Porque a antiga cesta de Natal era o valor atual hoje é R$23 e está sendo passado 28, obrigado. R$28 e está sendo repassado, em vez da cesta de R$28, o valor de R$50. Só que para entrar no cartão do mês, acho que teria que ser passado por essa sessão. Muito bem, então coloco em discussão aí o pedido do vereador Zaide. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado então o seu pedido de urgência, vereador. Agora eu acho que chegou o encerramento. Senhor presidente, Pois não, eu gostaria de fazer aquela proposição, já que o vereador Luciano e o vereador Flávio Lara concordaram, de que nós faça uso da palavra, todos os vereadores, por 5 minutos. Claro, os que quiserem, né? Discussão, a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovada então a proposição, 5 minutos para cada vereador. Coloca à disposição. O que houve? Falta de pilha? Está à disposição a tribuna dos senhores vereadores. Isso, não quero. Passamos em. Isso. Bom, não havendo quem queira se manifestar, eu peço ao vice-presidente aqui que ocupe o meu lugar, que eu gostaria de me manifestar. Sabe o que é dor de dente? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e representado. Hoje à tarde nós tivemos aqui audiência pública para discutirmos um projeto muito complexo que diz respeito ao recadastramento. Isso me faz reportar um tempo atrás, quando eu recebi um convite do meu colega, vereador Luciano Flores, para nós participarmos de um curso em Porto Alegre, onde o tema era sobre essa questão. Eu lembro, naquele momento, em que era feita a exposição, e o vereador Luciano Flores deve estar bem lembrado também, sobre a condição dos municípios de não estarem fazendo a sua lição de casa e que a Justiça estaria cobrando essa posição dos gestores, Tribunal de Contas, me corrige, os gestores têm que fazer a sua lição de casa, porque não adianta cobrar apenas de Brasília, se eles não estivessem fazendo as suas obrigações e cumprindo com seus deveres. Com muita tristeza naquele momento, em que nós estávamos mais ou menos entre 130 vereadores, eu vi o palestrante, uma pessoa renomada, conceituada, engenheiro, não só para o Brasil, mas para outros países, colocar Capão da Canoa como um exemplo negativo de quem não cumpre com a sua função e não faz o que deveria ser feito no que diz respeito à questão da negligência em relação à cobrança do IPTU. Me parece que o nome daquele cidadão é Mujica, vereador Luciano Flores. Então, hoje eu vejo o governo trabalhar um ano inteiro.
E vejo uma pessoa com muita coragem, porque esse tipo de projeto é antipático junto à comunidade, porque, afinal de contas, vai impactar em valores. Mas quando se faz esse recadastramento, se pensa em fazer justiça tributária. E essa necessidade de fazer a justiça tributária é porque, infelizmente, passaram-se 21 anos sem que fizesse reajuste na planta de valores. Ou seja, os valores das propriedades há 21 anos atrás continuam até o dia de hoje. Então nós tivemos aí um crescimento vegetativo ao longo dos anos em que as despesas do município cresceram, infelizmente, a arrecadação não teve o mesmo acompanhamento. Então, no momento em que o prefeito coloca um projeto dessa natureza, é para que se faça justiça tributária, não querendo ele aumento de impostos, mas querendo o prefeito apenas cobrar aquilo que é de direito do município. E muito aquém aquilo que é direito, porque nós estamos falando em torno de 40%, que é o que se propõe a cobrar ao município, do valor venal dos imóveis, das propriedades. Ou seja, daquilo que é 100%, apenas 40% o município está se propondo a cobrar. E aí eu vejo meu amigo Salgado, vejo meu amigo Soneira, que são funcionários públicos, ansiosos, e evidentemente vieram na noite de hoje aqui, na expectativa de ver esse projeto ser votado, porque há uma esperança dos funcionários públicos que nós tenhamos um crescimento na receita, e crescimento na receita se faz através de impostos, através de tributação, não tem uma outra maneira que não seja essa, e só dessa forma se poderá fazer aí uma justiça também com o funcionário público de Capão da Canoa, que há muitos anos espera ser valorizado, e infelizmente ganha um salário muito aquém daquilo que eles merecem, fazem por merecer, mas isso só é possível se nós tivermos um aumento no orçamento do nosso município. Então eu lastimo muito, porque eu gostaria de votar, e certamente eu faria o voto de desempate na noite de hoje, para que nós, através desse projeto, nós pudéssemos alavancar o orçamento do município, e que nós pudéssemos ajudar a nossa população, não somente os funcionários que estão ansiosos há muito tempo de terem uma valorização justa, mas infelizmente o orçamento de muitos anos não permite que isso aconteça. Mas também que nós possamos oferecer um serviço de qualidade melhor para a nossa comunidade. E esse serviço de qualidade só se faz com dinheiro. Infelizmente a prefeitura não tem máquina para fazer dinheiro. E a maneira de poder aumentar o seu orçamento e poder oferecer verdadeiramente saúde melhor, poder oferecer verdadeiramente educação melhor, poder pavimentar as muitas ruas as quais o povo reivindica, só se faz com dinheiro, não tem outra maneira. E o orçamento hoje de Capão da Canoa, infelizmente, faz com que muitos discursos que se deem em cima de palanque numa campanha eleitoral não venham a se cumprir. Então eu quero, primeiramente, parabenizar a coragem do prefeito Valdomiro Novaski de colocar em pauta e em discussão esse projeto tão complexo. Mas só através desse projeto que nós teremos um divisor de águas dentro do município de Capão da Canoa, onde nós possamos ter aí melhorias realmente esperadas pela comunidade e pela população há tantos anos. Caso isso não aconteça, digo aos presentes, a quem nos escuta através da rádio, nós continuaremos ouvindo apenas discursos em palanque e muita coisa por fazer dentro de Capão da Canoa. O que está acontecendo nesse momento é apenas um reajuste, não é aumento, de uma negligência, quem sabe, de pessoas temerosas e não se melindrarem em querer perder voto,
deixaram de fazer a sua lição de casa, deixaram de fazer o que o prefeito Valdomiro está fazendo neste momento. E ao longo dos anos, criando paridade no que diz respeito à questão do pagamento do IPTU. Pessoas que pagam 20% pagam o valor real hoje, enquanto tem pessoas pagando o que custava há 21 anos atrás. Eu gostaria muito de votar esse projeto, e encerro, presidente, dizendo que lamento muito aí pelo advogado, lamento muito pelo senhor, e tenho certeza que os funcionários públicos estão aí com expectativa muito grande para que, quem sabe, depois de muitos anos, poderem ter um aumento realmente significante e que valorize essa classe que está com seu salário também muito defasado. É exemplo desses impostos que há 21 anos não têm reagido. Muito obrigado. Passamos para o espaço da liderança de bancadas. Senhor presidente, a proposição foi feita para 5 minutos e com a retirada das duas inscrições e a liderança de bancada. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de fazer uma outra proposição. Os projetos já foram lidos, discutidos, e gostaria que fossem lidos somente as emendas e alertar já que o projeto da LOA existe uma correção combinada já com os vereadores hoje pela manhã, com o vereador Pedro Dornelles, uns erros de redação. Então, isso será feito por autógrafo. Acho que o Pedro deve ter isso na mão. Gostaria que fosse lido somente as emendas e os pareceres declarados só. Está em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Antes de aprovar a proposição do vereador, eu gostaria de saber se foi perguntado para a Procuradoria da Casa referente a essa assinatura de autógrafo nas mudanças de valores, porque tem valores significantes que fazem parte da lei. Se tem amparo legal pelo jurídico dessa casa referente à troca desses valores. Presidente, a proposição continua em discussão. Acho que a proposta, ok, não tem problema. O que eu vejo é que, então, teria que ser ao menos lido, porque veio uma outra minuta toda do projeto, ao menos lido aquilo que foi mudado. Com certeza. Só nos valores ali, né? Com certeza. Acho que senão o pessoal não sabe exatamente o que aconteceu. Não, exatamente. Isso perfeito. Acho que tem que ler o autógrafo para tomar conhecimento que isso fica gravado. Com certeza. Obrigado, Pedro. Continua a discussão. Não, tem mais uma proposição, vereador Pedro. Vou pedir a dispensa dos pareceres do projeto que foi pedido a urgência agora. Eu não sei se todos os vereadores concordam. Aquele dos R$50 ali que foi pedido, passou para a ordem do dia. Está em discussão a proposição do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado.
senhor presidente, senhores vereadores, farei a leitura agora para que o projeto possa ser votado. O projeto 072, que estima a receita e fixa a despesa do município de Capão da Canoa no exercício 2015. Esse aqui já está corrigido. Isso, esse é o certinho. Seção 2 da fixação da despesa. Artigo 3º. A despesa total autorizada para o município é de R$ 154.099.132,31, sendo fixada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a reserva de contingência é de R$ 2.622.182,42, totalizando a importância de R$ 156.721.314,73. Desdobrada da seguinte forma. Primeiro, na administração direta, letra A, R$ 131.109.120,75 é o total da despesa fixada para o Poder Executivo, sendo pessoal em cargos sociais, R$ 71.452.319,56, outras despesas de custeio, R$ 46.420.349,42, juros e encargos da dívida, R$ 1.017.869,16, investimentos, R$ 9.603.585,38, precatórios de decisões judiciais, R$ 1.985.428,70, amortização da dívida, R$ 629.568,53. Letra B. R$ 2.622.182,42 é a reserva de contingência do Poder Executivo, correspondente a 2% da receita estimada na administração direta para o exercício 2015, discriminada no anexo de riscos fiscais. C. R$ 6.611.626,52 é o total da despesa fixada ao Poder Legislativo nos termos do artigo 29, linha A, da Constituição Federal de 88, sendo pessoal em encargos sociais, R$ 4.174.000, outras despesas de custeio, R$ 1.537.626,52, investimento, R$ 900.000. 2. Na administração indireta, R$ 7.138.872,86 é o total da despesa fixada para o Instituto Municipal de Seguridade Social, sendo pessoal em cargos sociais, R$ 7.138.872,86, outras despesas de custeio, R$ 612.569,35, investimentos, R$ 30.000. B. R$ 17.832.343 e a reserva de contingência do Instituto Municipal de Seguridade Social. Parágrafo 1º. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênio, operações de crédito e outras receitas de realização extraordinária somente serão executadas e utilizadas de forma se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa no decorrer do exercício. Foi dispensado os pareceres, né? Senhor presidente, só por uma questão de ordem, para mim poder me situar na sessão, deixa eu lhe fazer só uma pergunta. O projeto 072
Foi feita audiência pública, publicação, tal, já foi lido e já foi apresentado. Bom, é esse projeto, com estes números, com tal e coisa. Agora à tarde chegou esse material aqui, chegou. E aí este material vai substituir os números deste projeto, mas mudou o projeto. E aí não tem que fazer todo o processo legislativo? Não, vereador. Na realidade, não houve mudança, porque se houvesse mudança, o projeto teria, como o senhor disse, sofrer todos os trâmites legais. Mas está mudando os valores, mas ele não houve mudança mas sim na substância, como eu queria explicar para o senhor. Houve alterações de valores mínimos ali, mas não houve mudança no corpo da lei em si. Senhor secretário, lá no parágrafo que Vossa Excelência fez a leitura, onde consta despesa com pessoal, ali ó, de 46 milhões passou para 38 milhões. Poxa, isso aí é dinheiro. Se fosse ainda centavos lá no final, de 12 centavos para 20 centavos, mas olha ali, ó, desculpa, senhor presidente, mas são milhões, não são valores assim de, pessoal e encargos sociais, 71.452.319. Outras despesas de custeio, antes, quer dizer, no 072, diz 46.420.349 com 42 centavos. Nesse papel aqui que foi entregue, 38 milhões com 61.379 reais. Só que esse papel aqui, senhores vereadores, não vem acompanhado de um ofício, não vem acompanhado, foi distribuído ao nosso gabinete, aqui ó, senhor presidente, só para lhe informar, foi distribuído assim, ó, Lei Orçamentária Anual 2015, aí anexo à Lei 4320 de 64, aí foi distribuído Tribunal de Contas do Estado, Resolução 987 de 2013. E Projeto de Lei 072 de 2014. Aí vem um monte de xerox aqui, semelhante ao projeto que está em discussão, com outros valores. Aí eu não estou entendendo. Foi posto em votação o 072, os pareceres que nós acabamos de dispensar é do 072, com estes valores aqui, está mudando em torno de 5 milhões, só aqui que eu vi nas despesas de custeio. E veio aqui, só reiterar, ano passado, eu estava secretário da mesa diretora, foi expedida uma resolução nessa casa, pelo então presidente Valmarino Machado, da questão da tramitação do processo legislativo e o recebimento de ofícios, projetos, que seriam até sexta-feira, às 16 horas, tanto para a casa quanto para o executivo, e teria que vir via ofício. Eu não tenho nenhum ofício, eu não tenho nada que cite essa alteração assinada pelo prefeito municipal. O que eu tenho é xerox, olha aqui, ó, senhor presidente, só se alguém tem original. Mas eu tenho aqui, ó, xerox, não tem, sequer está assinado pelo prefeito municipal, e nenhum dos dois. Senhor presidente, se o vereador me conceder e o presidente me conceder a obrigado, questão de ordem, eu gostaria de explicar ao vereador. Concedido. Justamente, vereador Luciano, essa questão, inclusive, foi levantada pelo vereador Pedro, do erro de cálculo da soma. Justamente esse valor que o senhor está achando de furo representa o do 10º da Câmara e os 2 milhões do INSS, da Seguridade Municipal. Ou seja, se somar o valor da Câmara e somar o INSS dos funcionários, chega no valor. Então, foi um erro de digitação apenas nos números, e parabéns ao vereador Pedro, que levantou a questão, e inclusive chegamos, se pegar o anexo da lei, está tudo certo. Foi um erro de digitação, por isso foi trocada a página através de autógrafo, por isso então não assinado pelo prefeito. Isso aí foi uma alteração que foi feita inclusive com a casa e o executivo, não carecendo da assinatura do prefeito.
Sim, sim, Só mas pra esclarecer, aonde professor. está esse documento? Nós não recebemos esse documento. O que eu quero trazer para Vossa Excelência, e entendo a sua exposição de motivos, mas não é só esse valor. Esse foi um dos que eu citei. Aqui fala, em das outras despesas de custeio, ainda fala juros e encargos da dívida. Do projeto original, 1.017. Passou para 1.191 de juros e encargos. Mas se o Dos senhor conferir no investimentos- anexo, se conferir nos anexos, fecha Não conforme... tem anexo. Não, mas tem os anexos na casa. Não, mas não foi distribuído, então. Não. Aqui, ó, só para lhe chamar a atenção, ô, vereador, eu compreendo a sua exposição de motivos, mas olha só, nós estamos no projeto original e que foi feita audiência pública, foi dito às pessoas na audiência pública que os investimentos somariam 9.603.585,38 centavos. E nesse papel aqui, os investimentos de 9 milhões passam para 7 milhões. Então são 2 milhões Vereador, em investimentos que nós só estamos trocando. E para menor ainda. Justamente é os Vereador, 2 milhões da Seguridade Municipal. essa coisa que o senhor está falando, o vereador, Obrigado, senhor presidente. o vereador Pedro levantou na audiência pública isso aí, onde foi então para que fosse corrigido. Foi o Pedro que viu isso aí, essas discrepâncias todas, e realmente o senhor está falando o que existia, e o vereador Pedro disse que não fechavam, que ele olhando nos anexos, aquelas coisas todas, e onde fomos então até lá para que se fosse corrigido e realmente tinha o que ele levantou no... Não, mas eu compreendo, senhor secretário, compreendo toda a exposição de motivos, eu estava na sessão, compreendo que foi feito esse levantamento de números. E isso, então, o que está Só sendo que o que agora eu é a coloco- correção. E além do mais, eu disse assim, Mas senhor, o que eu coloco para Vossas Excelências, senhor secretário, é que nós baixamos, nós alteramos na ordem de 2 milhões dos investimentos. Nós não fizemos nada. Nós- O que aconteceu é o seguinte, o Pedro, eu vou lhe botar mais um dia, falou isso aqui, e eu, como presidente da Finanças e Orçamento, fui até o Executivo com isso aqui, falamos com os procuradores e ele tudo, foi constatado realmente que pela conta daria um excesso de quase 9 milhões, e foi feita a correção. Aí, na condição da Comissão de Finanças de Orçamento, ele pode ser, com parecer dos procuradores, pode ser corrigido pela comissão. Ele pode ser corrigido pela comissão em si. E apresentar como certo isso aqui. Eu até entendo a sua exposição de motivos, senhor secretário, mas o que eu quero lhe dizer mais uma vez é que este documento foi publicado na audiência pública com um parecer, porque só saiu a audiência pública porque houve o parecer de... Me permite, senhor presidente, já que nós vamos alongar, nem é debate, nem é discussão de projeto, nem é nada, e a gente está nesse ping-pong, eu só queria saber o seguinte, eu não estava na audiência pública, mas na audiência pública foi levantado e foi feita a correção. Está feita a audiência, vereador. Se na audiência pública foi levantado o erro e foi feita a correção, a audiência está feita. Está pronto o projeto. A audiência pública serve justamente para fazer as correções dentro da audiência, fazer a tramitação, fazer o que foi feito. Para isso serve a audiência pública. Mas eu lhe entendo... Para apresentar eu lhe emenda, entendo, para vereador. apresentar alteração. Mas onde está... Eu acabei de ouvir do vereador Valmarino que foi feito por autógrafo. O prefeito, ele faz autógrafo? O prefeito não faz autógrafo. Quem faz autógrafo é vereador. Pois é. O vereador faz autógrafo e remete ao prefeito. Mas aonde está esse documento? Não é autógrafo. O que é? A Comissão de Finanças e Orçamento é que fez a correção. Por via das dúvidas, seria a Comissão de Orçamento que faz. Então não é autógrafo? Não. A comissão faz a correção. No caso Continua seguinte, eu vou lá, em discussão. porque seria autógrafo, teria outras complicações. O senhor tem razão. E a substituição, a Comissão de Finanças e Orçamento fazer essa alteração. Muito bem, não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. 072. Projeto 072. Está aprovado
com os votos contrários do vereador Luciano Flores, do vereador Carlos Maia. Espera o Pedro, vai Pedro votar contra? E do vereador Pedro Dornelles, os votos, portanto, contrários. Está aprovado o projeto. O projeto de lei 073/2014, do artigo 1º da Lei Municipal de 3.071, de 28 de outubro de 2014. Tá, votação. Discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei 073/2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. O projeto de lei 075/14. Acresce o parágrafo 3º no artigo 2º e altera o caput do artigo 3º e o seu parágrafo 3º da Lei Municipal número 2.800, de 4 de março de 2011 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei 075/2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordaram e permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade. Moção 002/2014. Discussão moção 002/2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovada por unanimidade. Senhor presidente, é que nós tínhamos na pauta do dia. Então, quero comunicar aos senhores vereadores que nós teremos uma autoconvocada para quarta-feira às 18 horas, onde nós estaremos aí dando uma definição ao projeto de lei 005, né, tão discutido e debatido aí, né, no que diz respeito ao recadastramento e também à lei complementar, a emenda, aliás, de autoria aí do vereador Luciano Flores. Senhor presidente, pelo que eu, no regimento interno, não é permitido em reunião extraordinária lei complementar. Então, acho que vocês poderiam rever essa situação. Tá? Outra situação, quarta-feira, eu gostaria de estar para votar esse projeto, e todos já sabem a minha opinião, mas eu não estarei quarta-feira, estaria do médico, já tem consulta marcada com o médico em Porto Alegre, quarta-feira. Agora, esse projeto de lei complementar não é permitido em reunião extraordinária. Bom, a princípio fica essa convocação. Caso haja alguma mudança, vocês serão notificados. Não havendo mais nada a tratar, damos encerrada a presente sessão.